Bem-vindos de volta. Como vocês podem ver, o ex-analista da CIA Larry Johnson está comigo para analisar os últimos acontecimentos. Larry, quero ir direto ao ponto e mostrar este tweet do CENTCOM. O USS Lincoln vai ser substituído pelo USS George Washington, depois de todas as reportagens na mídia tradicional, no Military Times, sobre como as condições no USS Lincoln eram horríveis. Você falou sobre isso aqui no programa? Então, as pessoas deveriam conferir depois do programa, na nossa última transmissão ao vivo. Mas foi isso que o CENTCOM disse. O USS Abraham Lincoln manteve uma das maiores taxas de reengajamento da tripulação entre todos os porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos. Em seguida, diz que eles estão resilientes e determinados após mais de 260 dias no mar, 10 mil voos de aeronaves e o uso de 1,5 milhão de libras de armamentos. Nenhum militar a bordo morreu, e um marinheiro que caiu no mar em 3 de agosto foi rapidamente localizado e resgatado em segurança. Então, tudo isso está sendo apresentado como fake news, o que foi noticiado sobre o USS Lincoln. E isso acontece em meio a um desgaste maior, não só no moral dos marinheiros e do pessoal dos Estados Unidos, mas também no equipamento militar, Larry. Então, o que você acha dessa resposta do CENTCOM, dessa chamada checagem de fatos? Eles até tiveram que admitir que alguém realmente caiu no mar. Claro, não disseram por quê, nem como. Sim, ele escorregou. Escorregou. Escorregou daquela grande cidade para a água. Mas, Larry, qual é a sua opinião sobre isso? Larry, your thoughts on this? It's bullshit. It's a lie. Look, É uma besteira. É mentira. Olha, estou em contato agora. Falei com 3 mães diferentes, 2 marinheiros e a mãe de um fuzileiro naval. Eles estiveram em navios diferentes. Um estava no Trípoli, um no Lincoln, outro no Boxer. Todos estão contando a mesma história. Isso não se limita a este navio. É um problema em toda a marinha. E para o CENTCOM, basicamente isso é notícia falsa? Notícia falsa é uma ova. As únicas notícias falsas aqui são as negativas do CENTCOM, dizendo, tá tudo ótimo, o moral não poderia estar melhor. É exatamente o contrário. E sabe, olha, soldados, marinheiros, fuzileiros navais, eles reclamam. Soldiers, sailors, Marines, they complain. Enlisted personnel, that's, comes with the territory. Sabe, entre o pessoal alistado, isso faz parte do trabalho. Aqui estamos falando de algo diferente. E isso não se limita à Marinha, está presente em todas as Forças Armadas. Depois de 25 anos travando, entre aspas, guerras contra o terror e de múltiplos desdobramentos operacionais e de combate, levamos nossas Forças Armadas ao limite do colapso. Há alguns fatos irrefutáveis que o CENTCOM deveria levar na cara. Primeiro, desde 2001, houve 141 mortes, agora 148 mil, entre soldados do Exército, marinheiros, fuzileiros navais e militares da Força Aérea por suicídio. There have been 147,000, now approaching 148,000 deaths among soldiers, sailors, Marines, airmen for suicide. That is a larger number than the combined deaths. Esse número é maior do que o total de mortes no Vietnã, no conflito coreano e em todas as outras guerrinhas de merda nas quais os Estados Unidos se envolveram desde que saímos do Vietnã, em 1975. Então pense nisso. Na verdade, o número de pessoas que morreram por suicídio é maior do que o número das que morreram no teatro europeu, Europa e norte da África, na Segunda Guerra Mundial. Pense nisso. Então, esse é um número significativo de baixas. E ainda assim eles querem fingir que isso não é nada, que isso é notícia falsa. Então, em novembro passado, no dia 25 de novembro, o secretário do Exército, Dan Driscoll, que também foi um ex-ranger do Exército, ordenou a todos os oficiais e suboficiais, ou seja, sargentos, que fizessem verificações diárias, não verificações de vez em quando, verificações diárias dos soldados sob seu comando. Então isso significaria que numa companhia de 150 soldados, digamos que essa companhia seja dividida em 4, digamos, 5 pelotões, com 30 soldados por pelotão. Então isso queria dizer que cada pelotão
ou seja, era função do sargento Moore supervisionar tudo. Cada um dos sargentos de Estado-Maior desses pelotões tinha que sair e garantir que os soldados rasos e cabos sob seu comando não estivessem se matando. Eles emitiram uma ordem nesse sentido. Você não emitiria uma ordem assim se isso não fosse um problema. O comando cibernético acabou de reconhecer, ou foi revelado que teve vários, acho que 5 ou 6, suicídios em um mês entre seu pessoal. E não estamos falando de jovens que estão na linha de frente atirando na cabeça de pessoas. Estamos falando de jovens que podem se sentar em poltronas reclináveis, com joysticks, e pilotar drones, ou ficar diante de computadores. Mas houve suicídios ali. E um amigo meu, um oficial do exército que se aposentou recentemente, disse: olha, o suicídio é uma realidade recorrente, com a qual todo mundo que ocupa um cargo de comando já teve que lidar. E ele disse que garante que o número no Abraham Lincoln de pessoas pensando em cometer suicídio não era 6, era mais perto de 30, ou possivelmente até 60, um número muito maior. Então as Forças Armadas dos Estados Unidos têm em todos os níveis um problema de moral. Isso vem da falta de liderança e de enviá-los para missões com recursos insuficientes. Essa combinação de fatores criou uma crise. E Larry, o que você acabou de dizer também é confirmado por outras pessoas que entraram em contato e que também têm falado com famílias. E aqui há uma mensagem que diz: meu irmão e minha cunhada estão os dois na Marinha. E posso confirmar o que você tem ouvido, Aaron, como outro repórter. A cunhada dele está no George H.W. Bush, não no Lincoln, e recentemente voltou aos Estados Unidos por causa de uma emergência familiar. Então pudemos falar com ela. Ela nos contou que eles praticamente não têm comida, água nem sabão. Estão no mar há 136 dias, sem ninguém à vista. O moral está baixo. Todos estão miseráveis. É de partir o coração. E isso acontece nesse contexto. Se você puder comentar essa parte também. Isso foi publicado na TRT, a mídia turca. Como a guerra contra o Irã está cobrando um preço cada vez maior das Forças Armadas dos Estados Unidos. Isso vai desde a pressão sobre tropas exaustas, a bordo de navios de guerra mobilizados, até a pressão crescente sobre os estoques de armas, a produção de munições e os gastos do Pentágono. Muito disso chegou a um ponto crítico durante a guerra contra o Irã. Larry, então, de que tamanho é a crise enfrentada pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, especialmente em relação a essa guerra no Irã? Porque, embora alguns tenham observado que Trump talvez esteja tentando encontrar uma saída, uma porta de saída, certamente há forças importantes, tanto dentro de Washington, quanto, é claro, em Tel Aviv, que têm outras ideias. Sim, então, os problemas que o esforço militar dos Estados Unidos no Irã enfrenta, um deles é esse problema de moral, essa crise de saúde mental de que acabamos de falar. E não há uma solução imediata para isso. A única forma de começarem a lidar com a situação é reconhecer que ela existe. E até agora o governo Trump tem fingido que isso não é um problema. Então, enquanto não encararem isso de frente, não vão resolver a questão. Depois, há o problema da escassez de armas. 78% das armas do Departamento de Defesa dos Estados Unidos dependem, de uma forma ou de outra, de 5 elementos de terras raras e de outro metal chamado tungstênio. Sem esses minerais de terras raras e esse tungstênio, esses sistemas de armas não são produzidos. E quem controla a cadeia de suprimentos desses 5 elementos, mais o tungstênio? A China. E a China cortou o fornecimento aos Estados Unidos. Então agora os Estados Unidos estão mandando todas essas empresas de defesa fornecerem as novas armas, aumentarem a produção e estão dando mais dinheiro a elas. Mas elas não conseguem produzir. É como se eu dissesse a você: olha, normalmente você ganharia $1.000 para fazer um bolo de aniversário. Dani, eu vou te dar $10.000. O único problema é que você não tem acesso a farinha, açúcar, nem ovos. E sem farinha, açúcar ou ovos, você não vai fazer bolo nenhum.
Então é isso que estão pedindo a Lockheed Martin, aumentar a produção dos Patriots, dos mísseis PAC-3. Há 2 minerais críticos de terras raras envolvidos nos ímãs, que são essenciais para o sistema de orientação. A China controla 99% disso. Então a Lockheed Martin não consegue obter esses minerais e não vai produzir isso. So Lockheed Martin can't get it, and they won't be producing that. Yeah, that's incredibly dire. Sim, isso é extremamente grave. E do lado iraniano, talvez você possa nos ajudar a entender. Houve tantos anúncios por parte do Irã. Na verdade, é bastante impressionante quando se coloca tudo em perspectiva. O primeiro é que o Irã modernizou todos os seus estoques de mísseis, todas as versões dos seus mísseis, dando a eles a capacidade de escapar das defesas aéreas, em especial por meio de uma trajetória muito baixa. Ou seja, quando o míssil está prestes a atingir o alvo, ele muda de trajetória rapidamente. Você poderia explicar como eles fizeram isso? E também, ao mesmo tempo em que anunciaram isso, disseram, segundo o comandante deles, o Sr. Nakji, que produziram mais mísseis ao longo desta guerra do que dispararam. Isso está chocando Israel, especialmente, como observou Tel Aviv, por meio do Jerusalem Post. Então, quais são suas considerações sobre tudo isso? Como o Irã fez isso? E isso faz parte de algum tipo de cálculo incrivelmente equivocado por parte dos Estados Unidos e de Israel? Is this part of some kind of incredible miscalculation on the part of the US and Israel? Well, let's start with your last question. Yes. Bem, vamos começar pela sua última pergunta. Sim, é uma falha de inteligência. Lá em 2003, o Irã tomou a decisão, com base no que via os Estados Unidos fazendo no Iraque, de que, sabe de uma coisa? Teríamos de colocar nossos mísseis, nossos drones não eram algo tão importante naquela época, teríamos de colocar nossas instalações militares no subsolo, certo? Caso contrário, se elas ficassem na superfície, seriam alvos fáceis para os Estados Unidos. E os Estados Unidos poderiam destruí-las, e aí estaríamos sem saída. Então eles iniciaram uma enorme campanha de construção para transferir fábricas que ficavam na superfície, especialmente fábricas de mísseis. Mas isso também se aplicava à indústria nuclear, transferir tudo para o subsolo, deixando essas estruturas basicamente protegidas contra explosões nucleares e muito difíceis de atacar. E foi exatamente isso que eles fizeram. Então agora eles conseguem, e conseguiram durante todo o início da guerra, em 28 de fevereiro, nas primeiras 6 semanas daquela guerra, continuar produzindo mísseis no subsolo. Depois, eles não precisavam se preocupar em levar os mísseis para a superfície para dispará-los, porque podiam lançá-los debaixo da terra, a partir de túneis ocultos ou silos escondidos. Então, o Irã, como reconheceu a inteligência israelense, está se reconstruindo. E eles vão... Acho que até Israel está admitindo isso. Eles dizem que até o ano que vem, o Irã estará de volta à força que tinha antes de 28 de fevereiro. Talvez já tenham voltado a esse nível, ou talvez até novembro, no máximo. Portanto, o Irã está militarmente equipado e é capaz de retaliar contra qualquer coisa que os israelenses ou os Estados Unidos decidam lançar. Sim, bem, eu queria sua avaliação sobre isto. O Irã também mencionou que agora está partindo para uma espécie de ofensiva contra os Estados Unidos para conseguir o que exigiu dos SIs, especialmente no acordo assinado, o memorando de entendimento que os dois lados deveriam estar cumprindo neste momento, mas que os Estados Unidos não estão. Agora, houve relatos de que o Irã diz que poderia levar isso diretamente ao inimigo, ou seja, até mesmo em solo americano. O que isso poderia significar? Porque, é claro, os estadunidenses adoram retratar o Irã como uma espécie de terrorista, uma nação terrorista. Trump diz isso o tempo todo, certo? 47 anos. E todos esses vários acontecimentos, esses ataques terroristas, tudo é Irã. É tudo Irã. Embora nem tudo seja Irã. Mas ainda assim, o Irã também está dizendo que tem capacidade de se envolver em uma guerra que atingiria diretamente os Estados Unidos. O que se quer dizer com isso, se não cair na narrativa de Trump e do establishment?
Bem, na verdade, eu não acho que isso se referisse a ataques propriamente ditos em solo americano, nos Estados Unidos continentais. Acho que os iranianos estavam se referindo, pelo menos quando ouvi o general Naqvi falar, aos interesses econômicos dos Estados Unidos na região. Então acho que eles mirariam nisso, porque o Irã não consegue facilmente alcançar e atacar os Estados Unidos. Esse é um dos problemas, ou uma das vantagens, dos Estados Unidos. Sua localização geográfica torna difícil atacá-los. A única forma de ser fácil atacar seria se o Canadá e o México caíssem sob o controle total de um governo que quisesse nos atacar, ou se eles decidissem começar a nos atacar. Então, o Irã reconhece que pode prejudicar os interesses econômicos dos Estados Unidos ao redor do mundo. Para eles, é muito mais fácil atingir os Estados Unidos na Ásia e na África do que se preocupar em cruzar o Pacífico para chegar, por exemplo, a São Francisco, Oregon ou Washington. Right. Yeah. Well, during the war, Iran did Certo, sim. target things Bem, like the durante a Amazon guerra, Web o Irã de Services fato teve como alvo coisas como a Amazon Web Services e outros tipos de ativos, quase como o início de um processo que ainda não foi colocado em prática. Retaliar duramente contra usinas de dessalinização, petróleo e assim por diante. O Irã foi muito metódico em evitar e não atingir esses alvos durante aqueles 40 dias de hostilidades, causando grandes danos, mas ao mesmo tempo, deixando muita coisa em aberto para uma possível escalada futura, caso fosse necessário. Agora, Larry, fale sobre o papel global do Irã. Ele está prestes a entrar no novo Banco de Desenvolvimento. Muitos estão falando do Irã como uma superpotência em ascensão, uma potência regional, uma quarta superpotência, como disse Robert Pape, o professor Pape. Mas talvez você possa nos ajudar a entender. Quanto mais poderoso o Irã está agora, em comparação com antes da guerra, nesse cenário global? Porque esse parece ser o grande elefante na sala, que os Estados Unidos não estão enfrentando. Bem, anteriormente, o Irã estava isolado. Se voltarmos à assinatura do JCPOA em 2015, tanto a Rússia quanto a China concordaram com a Inglaterra, a França, a Alemanha e os Estados Unidos que sanções deveriam ser impostas ao Irã para garantir que ele cumprisse as limitações ao seu programa nuclear. Onde estamos hoje? Hoje, Rússia e China disseram com relação à continuidade das sanções contra o Irã, não vai acontecer. Não, acabou. E eles tentam renegociar nas relações abertamente. Eles trouxeram diretamente para o BRICS, e Irã era ministro pleno do BRICS e um participante ativo. Além disso, o Irã já não está economicamente isolado como estava antes. Ele consegue receber mercadorias mesmo que os Estados Unidos bloqueiem 100% da costa iraniana. Há o Paquistão e a fronteira compartilhada, com 6 rotas comerciais que cruzam essa fronteira para o Irã. Além disso, o Irã não negocia mais em dólares americanos. Então está transferindo todas as suas atividades comerciais da esfera do dólar americano para a esfera do renminbi, a moeda chinesa. E quando vende para os russos, troca rublos por sua própria moeda. Portanto, está caminhando para mais independência, não mais dependência. Sim. E como isso se traduz, então, na capacidade do Irã de vencer essa guerra econômica, que os Estados Unidos dizem ser agora o foco? Você provavelmente viu J.D. Vance dizer que a prioridade número 1 é baixar os preços do petróleo. Não está indo muito bem, mas, segundo J.D. Vance, essa é a prioridade número 1. E a número 2 é, claro, todo o fiasco do acordo nuclear, que parece estar incrivelmente fora de sintonia e realmente fora da realidade, quando se trata da situação concreta da guerra. Então, como o Irã conseguiu enfrentar essa tempestade? Porque, sabe, embora sanções e esse bloqueio obviamente tenham algum impacto, claramente não foram suficientes para afetar a situação política iraniana. E o Irã está se tornando ainda mais ousado nos tipos de ações que toma para alcançar seus próprios objetivos.
Bem, é revelador que hoje o Bessent esteja dizendo: "Ah, cara, na semana que vem vamos realmente atingir o Irã com sanções jamais imaginadas antes." É como se perguntasse: que diabos foram as sanções do passado? Só simbólicas? E ele ignora o fato de que a economia do Irã está se tornando menos integrada ao Ocidente, não mais integrada ao Ocidente. Agora eles podem tentar punir qualquer país que tenha relações com o Irã. E sabe, os principais serão Rússia e China. E eles vão dizer, sabe, vão mandar os Estados Unidos se foderem educadamente. Então esse tipo de declaração do Bessent mostra que os Estados Unidos estão em modo de desespero. Sabe, eles estão realmente ansiosos para aumentar a pressão. E é revelador que tenham vindo falar de gasolina e diesel. Mas espera aí, vocês vêm dizendo que o Estreito de Hormuz está aberto, vêm dizendo que estão escoando quase 75, 80% do petróleo que costumava passar por ali. Então qual é o problema? Por que a escassez? Bem, é porque eles estão mentindo. É porque a escassez é real. A queda no fornecimento vindo do Golfo Pérsico é significativa. Antes, isso representava, dependendo da fonte de dados que você consulte, de 20 a 25% da oferta global. E só uma fração disso voltou a operar, se é que voltou. Então, neste momento, há uma escassez global de diesel e combustível de aviação. E isso não vai desaparecer tão cedo. Vai piorar cada vez mais. Principalmente porque, ao que tudo indica, o petróleo da Venezuela com o qual eles contavam não está se concretizando. E o Canadá, que costumava ser um grande fornecedor do petróleo bruto pesado, com alto teor de enxofre, necessário para produzir diesel e combustível de aviação, está mandando os Estados Unidos se danarem. Vai começar a vender para a China. Então, Estados Unidos, estamos à beira de uma crise energética e financeira enorme, enorme. Sim, e tudo isso parece apontar para uma necessidade profunda e desesperada de os Estados Unidos encerrarem esta guerra contra o Irã. Mas surgiram reportagens de Israel, do Canal 13, dizendo que Brad Cooper, o principal comandante, o general de mais alta patente do CENTCOM, afirmou querer pressionar Washington a aprovar novamente ataques contra a energia e a infraestrutura iranianas. Depois, o CENTCOM falou à imprensa. Um porta-voz disse: "Não há nenhuma base na realidade nessas declarações." O que está acontecendo aqui? Os Estados Unidos estão realmente se preparando para escalar mais uma vez, apesar de todos os inúmeros problemas que você acabou de apontar desde o início deste programa. Meu Deus, parece que a gente está assistindo aquele sketch do Saturday Night Live com Will Ferrell e Christopher Walken, sabe? Aquele em que o Ferrell fingia ser integrante do Blue Oyster Cult. Eles estão tocando e ele fica tocando cowbell. E o Walken entra toda hora dizendo, mais cowbell. É disso que precisamos. Mais cowbell. Então agora Bradley Cooper é o Christopher Walken pedindo mais cowbell. Então vamos recuar e olhar o que aconteceu. As primeiras 6 semanas da guerra foram uma guerra intensa, de ataques com mísseis e bombas. Mísseis de cruzeiro, Tomahawks, Japs, além de Jadams no Irã. E depois de 6 semanas foi declarado um cessar-fogo, em parte porque estávamos ficando sem mísseis. Então, em junho, ou em algum momento no começo de julho, Trump declarou o morto e o cessar-fogo encerrado. E os Estados Unidos retomaram 3 semanas de bombardeios no Golfo Pérsico para degradar a capacidade do Irã de bloquear o Estreito de Hormuz. Falharam. E, de novo, os Estados Unidos interromperam a operação porque a escassez de armas ofensivas tinha ficado ainda pior. E agora ele acha que mais 2 semanas vão mudar o rumo. And so now he thinks in another 2 weeks that's going to tip the scale. These people around Cooper need to step back. As pessoas ao redor de Cooper precisam dar um passo atrás e consultar os analistas do Comando Europeu, o EUCOM.
Peçam que eles apresentem um relatório sobre a quantidade de mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro, drones, artilharia e bombas planadoras que a Rússia lançou sobre a Ucrânia nos últimos 4 anos e meio. Esse número é tão absurdamente maior do que o que os Estados Unidos fizeram ao Irã, que nem dá para comparar. E vamos lembrar, a Ucrânia tem 1/3 do tamanho do Irã. Então, se os russos conseguem desencadear essa campanha gigantesca e incessante de mísseis, drones, bombas planadoras e assim por diante, e isso não levou a Ucrânia ao colapso, que diabos eles estão pensando? Que uma campanha de 2 semanas vai fazer o Irã dizer, pare, não aguentamos mais. Meu Deus. Quer dizer, a estupidez nisso é inacreditável. Oh my God. It's just, I mean, the stupidity on this is incredible. Yeah, it certainly is. Certamente é incrível. E eu também queria saber sua opinião sobre o papel de Israel nisso agora, considerando que a mídia israelense muitas vezes está vazando, ou exatamente o que Bradley Cooper disse, ou inventando tudo do zero. Tudo isso acontece enquanto há um grande escândalo que agora tem recebido muita atenção, até da grande mídia. Trump foi levado, escondido num carrinho de serviço de buffet, até outro avião na cúpula da OTAN, saindo da cúpula da OTAN. Usaram funcionários da Casa Branca, a própria administração dele e os jornalistas, a imprensa que o acompanhava lá, como isca para algum suposto plano iraniano. A CIA teria sido informada pelos israelenses de que isso aconteceria. Uma célula improvisada na Turquia, armada com manpads, atiraria no jato dele e o derrubaria. Essa era a narrativa. E agora está sendo revelado que a inteligência israelense, até mesmo na perspectiva da CIA, não valia nada. Essencialmente não tinha base na realidade. Ainda assim, eles seguiram em frente com isso, Larry. Então, o que você acha do papel de Israel em tudo isso? Porque parece que há a marca deles nisso, independentemente do papel que estejam desempenhando. Seja de liderança, apenas de cooperação, ou talvez um papel de protagonismo. O que você pensa? Não, eles descobriram uma forma de tentar fazer Trump agir contra o Irã, convencer Trump de que o Irã está tentando assassiná-lo. Que covarde. Convince Trump that Iran is trying to assassinate him. What a coward. Donald Trump is a bona fide coward. Donald Trump é um covarde de verdade porque eles, abre aspas, enfrentaram essa ameaça. Bem, certo, em primeiro lugar, se eu fosse o chefe da delegação do serviço secreto e recebêssemos essa informação, certo, tem algum sujeito que vai tentar lançar um míssil terra-ar contra a aeronave na hora da decolagem. Em primeiro lugar, você entra imediatamente em contato com o serviço de segurança turco. Certo, pessoal, precisamos estabelecer um perímetro fora do aeroporto. E, dentro desse perímetro, vocês fazem patrulhas. Descobrem se há alguém por ali com um míssil terra-ar. Então havia uma forma de proteger a rota de decolagem contra esse tipo de míssil. O avião deveria ter contramedidas a bordo. Ele pode disparar chaff e outros recursos para desviar um míssil terra-ar, especialmente um que busca calor. Mas sabe, outra coisa que torna isso meio ridículo é que os motores esquentam na decolagem, mas não ficam nem de longe tão quentes. Eles não emitem a mesma assinatura térmica que emitem quando estão pousando, porque já estão voando há algum tempo, e esse calor se acumula com o passar do tempo, mesmo atravessando o ar frio. Então tentar derrubar um avião na decolagem é meio que, sabe, não uma missão impossível, mas simplesmente não é o ideal. Sabe, havia muitas coisas que eles poderiam ter feito, do ponto de vista da segurança, para protegê-lo. Não fizeram. E aí você tem que perguntar, por quê? Por quê? E então, como você disse, ele deixou o restante do pessoal dele a bordo para servir de isca. Sabe, não sei se você viu um dos filmes de paródia que ele fez. Mostrava que eles se certificaram de que Melania permanecesse a bordo. O presidente quer que você esteja aqui, sabe? E o Marco Rubio, isso é simplesmente ridículo. É mesmo. Eu venho dizendo sobre Trump
que as políticas dele estão muito alinhadas às de seus antecessores. Na verdade, não há muito desvio, a não ser fazer as coisas de forma mais intensa, escalando questões como certos tipos de guerras. Mas no fim das contas, você vê muito do mesmo, mais do mesmo das administrações anteriores. A diferença é que haverá uma humilhação muito mais explícita, além de umas atitudes meio estranhas e talvez sem precedentes. E acho que isso só amplia a crise e também faz com que, acho que essa crise de moral nas Forças Armadas também se reflita na população em geral. As pessoas estão muito cansadas e muito fartas do impacto dessa guerra. E agora o principal líder de todo esse projeto, Donald Trump, está se envolvendo nesses atos humilhantes. Ele não inspira confiança. Não está liderando na linha de frente. Não está puxando a ofensiva, cara. Está se escondendo. Escondido num carrinho de catering. É junto com as tortinhas de frango. Eu simplesmente não entendi por que tudo aquilo tinha que acontecer. Mas, de qualquer forma, tempo e dinheiro bem gastos, eu acho. Larry, talvez possamos dedicar a parte final deste programa a isto. Como essa guerra contra o Irã mudou o cenário geopolítico global. Sabe, eu me lembro de não muito tempo atrás, digamos, do início do primeiro governo Trump, depois de Obama. Havia preocupações reais de que os Estados Unidos talvez fossem capazes de se preparar para uma guerra em múltiplas frentes. Um enorme acúmulo militar em torno da Rússia, um enorme acúmulo militar em torno da China, e depois, é claro, no Oeste Asiático e no Norte da África, houve guerras ativas. E, relativamente, pode-se dizer que foram eficazes, no sentido de que se livraram de Gaddafi e tornaram a Síria um lugar quase inabitável. Mas agora, com esta guerra contra o Irã e tudo o que aconteceu antes dela, até chegarmos ao ponto em que estamos, a Rússia e a China se veem em particular mais, digamos, seguras de suas próprias posições. E talvez tenham menos preocupações com a ameaça dos Estados Unidos agora do que tinham nos anos anteriores a esta guerra. Bem, eu acho que a combinação da tentativa de abrir a liberdade de navegação no Mar Vermelho há um ano, em junho ou maio, pelo governo Trump, da continuidade da Operação Guardião da Prosperidade de Biden e depois do resultado do fracassado ataque dos Estados Unidos para destruir e derrubar o Irã. Isso foi o que eu chamo de momento mágico de Oz. Quando o grande e poderoso Oz se revelou ser apenas um velho pregador alcoólatra, bêbado e itinerante do Kansas. Em outras palavras, antes ainda havia, eu acho, até mesmo na Rússia e na China, uma certa crença de que os Estados Unidos tinham mais profundidade estratégica, eram um adversário muito mais formidável, tinham tecnologia muito mais avançada e alguns truques secretos que podiam tirar da cartola. E então eles observam e percebem que viram os Estados Unidos desperdiçarem as chamadas armas maravilhosas na Ucrânia ao longo dos últimos 3 anos. E agora veem os Estados Unidos basicamente fracassarem em relação ao Irã. Apesar de terem prometido proteção ao Kuwait, ao Catar, ao Bahrein, à Arábia Saudita e aos Emirados Árabes Unidos, falharam em todos os aspectos. Então a situação agora é que, sabe, a percepção dos Estados Unidos como um gigante. Eles os enxergam mais como um velho encolhido, que não é exatamente a potência que antes imaginavam que fosse. E agora o Irã diz que está na ofensiva, e a Rússia deu sinais de que está pronta para avançar ainda mais e aprofundar sua campanha contra a Ucrânia e a OTAN. E a China parece estar muito bem posicionada em termos tecnológicos, econômicos e militares. Mas você vê esses países adotando uma postura ainda mais ofensiva no futuro, considerando que esse pode ser o momento de aproveitar o que você acabou de mencionar, o estado decrépito do império?
Bem, eu não vejo o Irã lançando nenhuma. Não acho que eles vão iniciar operações ofensivas neste momento, a menos que navios da Marinha dos Estados Unidos comecem a se aproximar mais da costa e se envolvam em sabotagem ou outras atividades. Nesse caso, esses navios poderiam ser destruídos. Mas vemos claramente que a Rússia elevou o nível e Putin agora alertou os europeus. Sabe, se vocês começarem a interferir de novo com nossos navios no Mediterrâneo ou no Atlântico Norte, nós vamos destruir os seus navios na Ásia. E ele deu essas ordens à Marinha russa, há apenas 2 dias. E então, a Rússia intensificou o bloqueio de Odessa e Nikolaev, 2 portos cruciais no Mar Negro, basicamente cortando o acesso da Ucrânia ao Mar Negro e as importações estrangeiras de armas, além de outros itens essenciais para sua indústria, e impedindo o país de exportar qualquer grão. Portanto, a Rússia não apenas aumentou a pressão econômica sobre a Ucrânia, quer dizer, isso passou de um pequeno incêndio para uma explosão nuclear, em termos da intensidade que agora estão aplicando contra a Ucrânia. E há também o que está acontecendo no terreno, militarmente. Tanto os ataques com mísseis em Kiev contra centros críticos de logística e produção, quanto os ataques contra unidades ucranianas ao longo de toda a linha de contato na Ucrânia. Bem, fico feliz que você tenha mencionado isso, porque Sergei Lavrov disse recentemente à imprensa, a VGTRK, que a Rússia não tem intenção de parar na atual linha de contato, porque nossos avós lutaram contra os nazistas, e prometeu que a Rússia vai intensificar seus métodos nesta guerra. Mas o que você acha que ele quis dizer com isso? O que podemos esperar agora, e claro, no futuro próximo, neste conflito, à medida que a Rússia intensifica e desenvolve novos métodos para travar esta guerra? Sim, isso pode incluir atacar alvos em países da OTAN que estejam claramente fornecendo apoio material à Ucrânia, especialmente em armas e drones. Então eles poderiam fazer isso. Vão colocar mais tropas no conflito, aplicar uma pressão maior ao longo de toda aquela linha de contato. E é importante entender que enquanto fazem isso, eles não estão realizando ataques em ondas humanas. Continuam combinando ataques de artilharia, ataques com mísseis e ataques com bombas planadoras. Depois fazem os assaltos. Mas o que tentam fazer é, antes de lançar seus próprios ataques, não apenas preparar o terreno, mas enfraquecer as posições ucranianas, matando o maior número possível de pessoas para minimizar suas próprias baixas. Então vejo muito mais disso por vir, e isso já está sendo feito. Eles conseguem mobilizar e posicionar mais recursos e, ao mesmo tempo, vão tornar Kiev inabitável. Zelensky se reforça até dezembro e abandonar Kiev e transferir para Tel Aviv. By December, abandoned Kyiv and moved the capital to Lvov. Sabe, Donald Trump, talvez para encerrar, Larry, Donald Trump tem cerca de 2 anos restantes neste governo, o segundo desde 2016. E a Rússia disse que pode esperar ele sair e continuar pressionando por suas exigências de que precisa encerrar esta guerra, por direito, com um mínimo de justiça. E disse, sem rodeios, que não houve uma verdadeira Alasca. O que eles estavam dizendo? Era em referência ao que aconteceu na cúpula do Alasca. Enfim, então, eles fracassaram. Quero dizer, Trump não cumpriu o que havia acordado na cúpula do Alasca. Sim. Então, obviamente, a Rússia aparentemente está fazendo a mesma coisa, essencialmente ignorando o governo Trump como uma parte com a qual vale a pena negociar. Então, como Donald Trump seria lembrado em termos de política externa se tudo terminasse hoje? Obviamente, ainda faltam 2 anos. Não sabemos o que vai acontecer. Mas se terminasse hoje, como ele seria lembrado? É um fracasso completo. Alguém que colocou os Estados Unidos em perigo não tornou os Estados Unidos mais seguros nem mais poderosos.
Ele enfraqueceu os Estados Unidos, arruinou a imagem do país no mundo e está a caminho de se tornar o Herbert Hoover do século XXI. On his way to becoming the Herbert Hoover of the 21st century. Spirit of Anchorage is what I was looking for. Yeah. Espírito de Anchorage era o que eu estava procurando. Quando Ushakov da Rússia disse: "O que é isso? Nós nunca dissemos isso." E foi exatamente isso que você acabou de dizer. Não ser lembrado, como Herbert Hoover. Acredito que é exatamente assim que Donald Trump disse a pessoas próximas que não quer ser lembrado. E, no entanto, aqui estamos. Larry, alguma consideração final sobre a situação mundial? Larry, any final thoughts on the world situation? No, my friend, Não, meu amigo, eu queria que melhorasse, mas a boa notícia para você é que daqui para frente você sempre vai ter algo sobre o que falar. for the foreseeable future. Yay. No, I mean, Sim. Não, quero dizer, é exatamente isso. Eu concordo com você. Esperamos que melhore. Parece que quando a situação mundial caminha numa direção positiva, os Estados Unidos, Israel e, claro, qualquer um que os acompanhe, a Arábia Saudita, tentam tornar o mundo o pior possível para proteger o que acreditam estar perdendo. Certo. De qualquer forma, ainda teremos muitas outras conversas. Pessoal, não deixem de seguir o Sonar 21, o Transition Protocol no YouTube, o Sonar 21, o blog do Larry. Cliquem no botão de curtir antes de sair. E até a próxima. Hit that like button before you go, and until next time,